Bom dia! Como estão? Tudo bem por aí? Vamos então começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical? Que alegria, né? Todos os domingos nós podemos nos reunir, mesmo frente a frente em uma telinha, para falar da palavra do Senhor. Esperamos que logo possamos estar juntos, né? Com a nossa sala lá na igreja do Calvário, né? Juntinhos, também louvando o Senhor e aprendendo mais e mais da sua palavra. Vamos começar? Já conseguiram aprender a música nova? Gostaram da música do Egito? Vamos começar por ela? No Egito escravo fui, sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, ó Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, nos deixaste livre, nos deixaste livre, livre, Senhor. Livre, nos deixaste livre, nos deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glórias, glórias a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glórias, glórias a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. E vamos cantar novamente a música do coração também. Lembrando que a gente está aprendendo sobre a Páscoa e essas duas músicas têm tudo a ver com o nosso assunto. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Seu sangue eu bem sei, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Nós iremos falar com o nosso Papai do Céu, com o nosso Senhor. Fazemos isso através da oração, que é essa fala do nosso coração. Não precisa ser algo decorado, como uma reza. É uma oração, são palavras do nosso coração para o Senhor que está nos ouvindo. Vamos nos preparar para este momento? Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Hora bendita de oração que acalma aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Nosso Pai amado, agradecemos ao Senhor por este domingo, por mais uma escola bíblica dominical. Peço ao Senhor que esteja abençoando cada criança e suas famílias que estão nos assistindo agora. Que o Senhor fale com eles através da sua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a ter tudo isso guardado no nosso coração, para fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o nosso momento da história. Estamos ainda aprendendo sobre a Páscoa, que é um assunto muito legal e importante para nós. Vamos lá? Depois da primeira Páscoa, as famílias ainda continuavam comemorando a Páscoa, que se tornou uma festa para aquele povo.
O tempo foi passando e todos os anos eles comemoravam essa festa, comendo o cordeiro, os pães e as ervas amargas, e principalmente relembrando o que aconteceu para o povo sair do Egito, sobre Deus ter poupado a vida do filho mais velho por causa do sangue do cordeiro. E esse povo foi crescendo e vivendo, e eles esperavam o prometido de Deus, um homem que também representaria aquele cordeiro e salvaria o seu povo de todos os seus pecados. Esse prometido é Jesus Cristo, filho de José e Maria, aquele que nasceu na estrebaria, que cresceu, não teve pecado algum, fez muitos milagres. E Jesus também celebrava a Páscoa. A última Páscoa que ele celebrou foi um pouco diferente. Além de comerem o cordeiro e de relembrarem aquilo que Deus havia feito pelo povo no Egito, o Senhor Jesus Cristo instituiu também a ceia. Ele pegou o pão e disse que aquilo representaria o seu corpo, e o vinho representava o seu sangue. E aquela Páscoa mudou o rumo de toda a história. Algumas autoridades religiosas da época tinham muita inveja e ciúme de Jesus, pois ele era uma pessoa muito querida por muitas pessoas. Ele falava aquilo que elas precisavam ouvir, dizia coisas sobre o nosso Deus, falava por meio de parábolas e operava muitos milagres. E essas pessoas invejosas bolaram um plano, uma emboscada para matar Jesus. Mas Jesus era um homem perfeito, como nós já falamos. Ele cresceu sem pecado, nunca cometeu mal algum. E eles não conseguiram achar motivo algum para fazer algo contra ele. Mesmo assim, a maioria das pessoas gritava: crucifica-o, crucifica-o, que significava colocar alguém na cruz. E colocar alguém na cruz naquela época seria somente por causa de um motivo muito horrível, por causa de algum crime. O Senhor Jesus foi então crucificado. Pregaram os seus pés, as suas mãos, ele sofreu muito. Seu corpo esvaiu todo o seu sangue. E ele morreu naquele dia de Páscoa. O seu corpo foi colocado dentro de um sepulcro e fechado com uma grande pedra. Havia também soldados cuidando para que ninguém se aproximasse daquele local. Acontece que 3 dias depois, o sepulcro estava aberto e vazio, não havia ninguém lá. Jesus havia ressuscitado. Ele já não estava mais morto. Seus discípulos, aqueles seus amigos próximos, duvidaram, pois viram ele morto, pregado naquela cruz. Mas o próprio Cristo apareceu a eles, provando que sim, havia ressurgido. Quanta história nós estamos tendo por aqui! A Bíblia é rica em histórias. E além de histórias, simplesmente sim, que nós contamos e compartilhamos e vamos passando de tempos em tempos, o mais importante, ela é a palavra do Senhor. E hoje o que nós devemos ficar em nossas mentes e ter assim realmente em nosso coração é esse significado. Vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre o cordeiro e o sangue daquele cordeiro que pela morte, depois passado seu sangue nas portas, significava a libertação da morte para o filho mais velho daquelas famílias. E hoje nós vimos que com o sacrifício de Cristo, com o seu sangue verdadeiro mesmo, uma história que aconteceu de verdade, derramado naquela cruz, é o que nos torna livres, é o que nos faz livres para vivermos uma vida que agrada a Deus, para lermos a Bíblia e entendermos o que Deus quer para nós, e principalmente nós sermos livres do pecado e podemos entrar no céu. Vocês sabem, né, que quando a gente morre, existe apenas 2 lugares para onde nós podemos ir: o céu ou o inferno. E para nós chegarmos no céu, não é tão simples assim, e sozinhos nós não conseguimos, pois nós nascemos com algo que deixa o nosso coração sujo, igual nós cantamos aqui na nossa musiquinha, que é o pecado. E o pecado nos separa de Deus, e ninguém precisa nos ensinar a pecar. Isso já vem desde que nós somos aqueles bebezinhos bonitinhos e que parece que não tem mal algum, né? Mas a Bíblia conta que mesmo os bebezinhos, todos os seres humanos, nascem separados de Deus por causa do pecado.
Mas e se a gente nasce com o pecado e não tem como se livrar dele por conta própria? Como então que a gente pode chegar até o céu, né? Que é um lugar perfeito, é um lugar sem pecados. Que a gente pode chegar e ficar próximo do nosso Deus. É aí que entra Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar o seu povo. Lembra que aquele povo que nós conversamos hoje, eles esperavam este homem, esse Deus que viria à terra para salvá-los. É esse mesmo Deus que nos salva, é o mesmo Jesus Cristo. Só que agora nós estamos em épocas diferentes, não é mesmo? Nós vimos que teve aquele povo do Egito, que saiu de lá daquela escravidão, depois o tempo foi passando e eles ouviam, eles sabiam que viria um dia Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, viveu o nosso lugar, uma vida perfeita. Desde que ele nasceu, ele era uma criança, depois ele se tornou um adulto. Jesus Cristo nunca pecou. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E Deus também quis que ele morresse no lugar dos seus filhos. Era para nós estarmos lá naquela cruz, sabia? E sofrer todo aquele castigo, pois ele não merecia. Ele era o Cordeiro perfeito, ele não tinha pecado algum. E nós cantamos que foi por causa do sangue dele que hoje o nosso coração é branquinho, alvo como a neve. Isso significa que nós podemos realmente entrar no céu. Lembra que nós cantamos também sobre as ruas de ouro? Para entrarmos no céu é somente por causa do sacrifício de Cristo, do seu sangue que nós fomos salvos. Mas a boa notícia, a notícia mais maravilhosa é que ele não ficou morto. Muitas vezes na Páscoa a gente só lembra de Jesus Cristo morto, né, naquela cruz. E essa história é verdadeira. Jesus Cristo morreu realmente, foi pregado naquela cruz e sofreu muitas coisas. Foi uma coisa horrível. Mas a melhor parte da história é que Jesus Cristo ressuscitou. E agora que nós já entendemos que o sangue de Jesus foi igual antigamente aquele sangue do Cordeiro e é algo que nos salva, é algo que nos traz vida eterna, como será que nós devemos comemorar a Páscoa então? Nós já sabemos que não é por causa de coelhos e de chocolate. Na próxima semana nós iremos ver então como nós devemos comemorar essa Páscoa, como nós devemos lembrar o sacrifício de Cristo, se é uma vez ao ano, como se nós devemos comer o carneiro ainda, como será que a gente faz para comemorar essa Páscoa, essa data tão importante. E aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar algumas sugestões do que vocês podem ler, sobre assuntos que vocês podem conversar com a família de vocês durante esta semana, pois ainda tem muita coisa para falar sobre a Páscoa, para falar sobre o que houve antes do sacrifício de Jesus, isso que nos traz a salvação. Vocês podem ler esses trechos, conversar sobre eles e orarem ao Senhor, agradecendo a Ele por ter feito todo esse plano, toda essa história e principalmente por ter nos incluído nela. Beijo, crianças, até semana que vem!